Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Daiana Souza, mãe da Lara e mãe da Sara Souza. Somos a família Souza. Aqui no nosso canal já tem um tempinho que eu não venho postando nada, né? Nem mesmo no Instagram, mas quem segue gosta das nossas palavras positivas aí, porque desde mim até a Larinha, né, que tem 6 anos, ela gosta muito de falar, a Sara também gosta muito de falar. E embora a gente traga conteúdos de mãe e filhas, mas temos aqui um propósito do canal, né, que é levar alegria, levar palavras positivas, levar um posicionamento de alegria para a vida de vocês. Eu, mamãe, né, Daiana Souza, a Sara Souza e a Lara Souza. Família Souza, estamos felizes por estar aqui no canal, estamos felizes por poder compartilhar com vocês parte da nossa vida, parte da nossa história. Tem um tempo que eu venho postando coisas no Instagram, inclusive, que eu deixo aqui para vocês poderem seguir depois, sobre posicionamento na vida, sobre histórias de vida, sobre como você pode se posicionar. História mesmo para você entender um pouquinho que temos um propósito. Há muito tempo eu posto lá no Instagram, Daiana Souza Hair, sobre o posicionamento de você se olhar para dentro, né? Você se olhar para o eu interior. Porque existe um chamado e o que eu mais prego é sobre o nosso chamado, nossa missão de vida, nosso propósito. Para você que não entende e não conhece a sua missão de vida, eu lhe convido a começar a fazer perguntas para você mesmo, né, sobre qual a sua missão de vida, o que você está fazendo, o que você tem feito para o bem do outro, o que você tem feito em prol do outro. Será que nascemos somente para viver por nós mesmos? Será que nascemos e estamos aqui vivos para fazer somente o bem a nós mesmos? A nossa família? Será que não existe coisas para fazer? Será que não existem pessoas a ser tocadas de alguma forma, de alguma maneira? Já chegou e parou um pouquinho do seu tempo e já se fez essa pergunta? Qual a minha missão de vida? Qual a missão de vida da minha família, da minha geração? Porque existe uma missão, existe um chamado, existe um propósito, e é isso que eu venho deixar claro aqui nesse vídeo para vocês. Eu gosto muito, muito de escrever, eu gosto muito de ler, eu amo ler, eu sou apaixonada por livros, eu amo escrever, eu escrevo um diário, eu escrevo um livro, eu escrevo, porque o tempo todo eu quero estar em conexão com o meu eu interior. Mas o porquê de tudo isso? Porque eu sei o quanto é importante eu mesma me conhecer. E quanto mais eu me conheço, mais eu evoluo. E eu evoluo para quê? Será que é só para mim mesma? Não, gente. Eu evoluo para o bem de todos. Eu evoluo para levar um pouquinho de conhecimento que eu busco a outras pessoas, a outras vidas. E isso eu levo para a vida das minhas filhas. Lara e Sara, é engraçado porque quando eu falo, eu vou hoje sair fazer tal coisa em prol a outra pessoa, a Lara e a Sara, elas se prontificam. Elas perguntam, elas querem saber para onde eu estou indo, o que eu vou fazer, o que elas podem fazer para ajudar. A Sara está sempre se prontificando em ajudar ao próximo. A Larinha tem 6 anos e quando a gente passa nas ruas e ela vê um morador de rua, ela vê alguém pedindo algo, a primeira coisa que ela fala, gente, mãe, vamos orar? Mãe, o que você tem aí? Vamos dar para ele? Mãe, tá aqui minha moeda, vamos dar para aquela pessoa? A Lara tá sempre em conexão com essas pessoas. Por quê? Porque eu prego isso na vida delas. Os nossos filhos, mamães e papais, são exemplos do que nós somos. Se eu sou assim, minha mãe pregou isso para mim. E se as minhas filhas estão seguindo, é o meu exemplo. É o que elas veem, o que eu faço, o que eu prego, o que eu falo, as minhas atitudes, as minhas ações. Elas querem viver isso e elas sentem alegria, elas sentem prazer, porque existe um chamado, existe uma missão de vida. E quando existe uma missão de vida, não há nada nem ninguém que nos impeça de cumprir. Existe uma missão de vida para cada um de nós. E nessa missão de vida,
O que eu quero deixar para vocês é: não importa o tempo que passe, você tem uma opção de escolha. Você escolhe aceitar a sua missão de vida e cumpri-la da forma que é para ser, ou certamente a vida vai se enquadrar de trazer para você de uma forma mais dolorida, para você reconhecer que você tem uma missão de vida e que você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa parar de procrastinar e você precisa cumprir o seu propósito. Ai, mas eu não sei qual é o meu propósito. Mas faça perguntas para você mesma num caderno. Faça perguntas para você mesma dentro de um livro que você lê. Se olha no espelho, faça essas perguntas a você. E vira e mexe, eu olho no espelho e eu faço a Lara e a Sara olhar no espelho e elas fazerem perguntas para elas mesmas. Por quê? Porque quando fazemos perguntas, o nosso cérebro ele responde, gente. A gente começa a abrir novas conexões neurais e essas novas conexões neurais nos levam ao nosso propósito, à nossa missão de vida. E a gente vê que aquilo que parecia ser tão impossível e tão difícil se torna nada. E a gente consegue olhar para o próximo de uma outra forma, de uma outra maneira. A gente se compadece mais. A gente sente mais a dor do outro, a gente se coloca no lugar do outro, até mesmo de quem nos feriu. Até mesmo de quem tanto nos machucou. A gente consegue parar e olhar para essa pessoa. Mas por quê? Porque eu levei uma consciência, né? E eu preciso fazer perguntas. Você precisa fazer perguntas para você mesmo. Para que você venha reconhecer, entender e aceitar a sua missão de vida. Existem várias ONGs. E ONGs que precisam de pessoas ajudando em várias áreas. Em determinadas escolas precisam de pessoas, colaboradores. Hospitais precisam de pessoas alegrando a vida de quem está doente. Existem pessoas nas ruas precisando de comida, roupa, alimento, enfim, remédio. Existem asilos, né? São inúmeras ações. Ah, mas eu não quero sair da minha casa para fazer nada. Ok. Mas será que não tem aí uma ONG para você fazer uma doação? Ah, mas eu não quero doar dinheiro. Mas você não pode levar um alimento, uma roupa, um sapato, um brinquedo para crianças? Ah, mas eu gosto de compartilhar parte do meu salário para uma ONG, para uma igreja. Ok, vai lá, doa, se prontifica. Ah, mas eu não concordo com o dízimo. Ok, mas tem outras formas de a gente ajudar o próximo. Existem maneiras o qual a gente não pode mais ficar procrastinando e mentindo para nós mesmos. Ah, eu não vou ajudar porque não dá. Ah, eu não vou ajudar porque eu não concordo com o dízimo. Ah, eu não vou ajudar porque eu não tenho dinheiro. Ok, mas existem oportunidades. Por exemplo, quem vive dizendo eu não tenho dinheiro para ajudar, não tenho nem para mim. Ok, beleza. Mas e aí, será que você não pode pegar um amigo e começar a arrecadar brinquedos e levar no orfanato? Será que você não tem contato com pessoas para você pegar roupas, sapatos e levar a ONGs? Será? Será que a gente não tem essa consciência de ir a mercados e falar, ó, estou com um projeto social, eu preciso levar alimento para tal orfanato, para tal asilo, para as ruas, o que você pode ajudar? Será que a gente não pode se compadecer um pouco mais? Sabe, o mundo está cheio de coisa negativa, gente, isso é fato. O mundo está cheio de coisa negativa, coisa ruim, mas também está cheio de coisa boa, cheio de coisa positiva. Basta a gente começar a mudar a nossa visão, o nosso olhar, e não olhar somente para o eu sofro, eu tenho, eu quero, eu não vou fazer nada, não. A gente começa a perceber o mundo à nossa volta. Que existem escolhas do bem e do mal. Existem escolha de eu ficar sentada e não fazer nada. Existe escolha de eu sair, me mexer, me mover para o bem de todos. Para o bem do próximo, para o bem da minha filha, da Sara, da Lara, para o bem dos meus irmãos, para o bem de mim mesmo, Dayana. São várias situações que a gente precisa parar para analisar e reconhecer que a gente tem um chamado, reconhecer que a gente tem uma missão de vida e que não é só para nós. As minhas filhas, por exemplo, a Sara tem 16 anos, a Lara tem 6 anos e o que eu mais prego na vida delas é o chamado, é a missão de vida. Sara,
Você acha que você nasceu só por você mesma, só para você ficar aqui e crescer, evoluir no seu intelecto, evoluir em cursos, né? Evoluir como uma jovem linda e maravilhosa, mas para quê? Será que não tem mais aí nessa história? Será que não tem mais aí na sua própria história? Né? E essa pergunta que eu faço para você hoje, será que não tem um mais aí na sua história de vida? Sabe? Porque eu falo por mim e por experiência própria, gente. Eu, Dayana, levei muitos anos para aceitar a minha missão de vida. Eu levei anos. Mesmo sabendo o que era a minha missão de vida, eu levei anos para aceitar. E foi ruim, gente. Foi uma experiência muito ruim, porque enquanto eu negligenciei o meu chamado, enquanto eu negligenciei o dom espiritual que eu tenho em mãos, que Deus me emprestou, eu sofri. E sofre mesmo, a gente sofre até reconhecer que a gente precisa se compadecer pelo próximo, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e se mover mesmo em direção ao seu chamado. Porque a gente, no fundo, a gente sabe que a gente tem, a gente sabe do que a gente gosta. A gente sabe que algo nos dá prazer em fazer. A gente sabe, a gente sente. Mas por algum motivo, ou até mesmo por crenças e bloqueios lá da infância, a gente fica procrastinando e a gente não faz o que precisa ser feito. E a vida se encarrega de nos trazer, muitas das vezes com dores, né, com perdas, mas a gente reconhece que a gente precisa e a gente acaba aceitando e seguindo em frente com nossa missão de vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei por processos na minha vida. Eu sei que vou passar por muitos ainda, mas eu estou aqui preparada. Mas eu passei por processos até reconhecer a minha missão de vida, o meu dom espiritual, eu aceitar os meus dons. E, gente, o que eu falo aqui e deixo para vocês é: façam as perguntas a vocês mesmos. Escreva num caderno. Pega uma folha. Às vezes você tá indo pro trabalho, às vezes você tá tomando um banho, às vezes você acorda na madrugada e vem um pensamento. Sabe aquele pensamento que você nunca teve? Um start. Pega um papel, rascunha, escreve esse pensamento, porque talvez esse pensamento que você está tendo, esse start que você está tendo, faz parte da sua missão de vida e ela é extremamente rica e importante para você dar o primeiro passo. Tem várias poesias e tem várias coisas assim que eu sempre falo para as pessoas que eu me conecto no meu dia a dia. Que é justamente o olhar para dentro de si e saber e reconhecer que você tem um chamado, né? Tudo nessa vida é passageiro. Eu acho que todo mundo já está cansado de ouvir, todo mundo já está saturado, porque onde você vai, Instagram, TikTok, existem palavras assim, né? Mas verdadeiramente, você já parou e pensou mesmo no fundo do seu coração que você tem uma missão de vida e você não está cumprindo? Você já parou para pensar e analisar que muitas das vezes os problemas que você tem passado, a dor, o sofrimento, muitas das vezes coisas que você tem guardado para si, é para ajudar outras pessoas? Será que você já parou para analisar que você tem uma história de vida muito rica e que a sua história de vida é para transformar outras vidas? Será que você já imaginou a sua história de vida, a sua infância, a sua atitude, o que você fez para vencer, como você lutou, o que você fez para sair do poço? Será que essa história é para ficar guardada? Será mesmo? E eu escrevo muito e muitas das vezes nas madrugadas eu acordo, eu perco o sono e vem um start, eu vou lá e continuo escrevendo. Eu continuo escrevendo e eu não paro de escrever, porque eu amo escrever, eu amo ouvir o meu pensamento, eu amo sentir o meu pensamento, eu amo conversar, eu amo falar, eu amo gravar vídeos, eu amo ler, eu amo a conexão com pessoas, eu amo amar pessoas, eu amo.
Participei de um curso recentemente, onde eu me conectei com um homem chamado Eduardo. E nesse curso, conversando com ele, foi muito, muito intenso, assim, o curso. Foram 7 noites e essa formação foi impactante na minha vida e na vida de todos que estavam lá participando. E o Eduardo, a gente conversando sobre família, e ele me fez uma pergunta. Você fala muito, Dayana, sobre o seu chamado, a sua missão de vida. Como é que você sabe a sua missão de vida? E você fala que Deus fala com você. Como que Deus fala com você? Eu não sei. Ele falando para mim. Quando ele fez a pergunta, como que Deus fala com você? E como você sabe que é a sua missão de vida? Gente, a resposta saiu muito clara. Muito clara. Eu, Dayana Souza, já nasci com dons espirituais desde o ventre da minha mãe. E esse dom espiritual, ele arde dentro de mim, de dentro para fora. É mais forte do que eu, é mais forte do que a minha matéria física, é mais forte do que minha própria carne. Porque vem de dentro. E quando é espiritual, ela ecoa, ela vem para fora. E a gente sente isso, a gente sente arder, a gente sente queimar no nosso peito. Quando a gente faz algo para o próximo, que aquele próximo, ele recebe esse abraço, ele recebe esse carinho, ele recebe essa doação, ele recebe esse amor. Eu tenho amor pelas pessoas, eu tenho amor por amar pessoas, eu amo amar pessoas. Eu falei para ele essas palavras. E como eu, Dayana Souza, sei que Deus está falando comigo, gente, Deus fala. E foi desta forma que eu respondi para ele. Deus fala da forma que Ele quer, como Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Deus fala conosco através de uma mensagem nas ruas. Deus fala conosco através de um louvor ou uma música. Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala através de um livro. Deus fala através de uma frase que está numa xícara. Deus fala muitas das vezes dentro de uma cafeteria. Deus fala através de pessoas que você se conecta. Deus fala através de sonhos. Deus fala através dos pensamentos. Ele fala o tempo todo com a gente. Basta você olhar para dentro de si e deixar a sua voz interior falar. Porque quando começamos a olhar para dentro de nós, começamos a perceber o quanto Deus fala conosco. O quanto somos chamados diariamente pela voz de Deus. E é incrível porque essa conexão que eu tenho com Deus, que eu tenho com o mundo espiritual, ela é muito forte. Porque eu reconheci, eu aceitei, eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu aceito e eu não vou mais recusar os meus dons espirituais, eu não vou mais recusar a minha missão de vida. Quando eu me posicionei, Deus fala comigo profundamente e todos os dias eu vejo a mão de Deus, o mover de Deus em tudo. Quando eu falei pro Eduardo que eu sei quando Deus fala comigo através de tudo, através da mensagem, através de uma música, através de um louvor, através de uma leitura bíblica ou de um livro, enfim. Deus fala comigo. Deus fala através do sonho. Quando eu acordo, eu pensei num determinado sonho, aquele sonho não sai da minha cabeça, aquele sonho não sai da minha cabeça. É um aviso, é um sinal, é alguma coisa que eu tive um aviso antes. Muitas das vezes sonhamos com pessoas e acordamos e aquela pessoa não sai da nossa cabeça o dia todo. Será que é só por acaso que aquela pessoa você sonhou e você está com ela na cabeça e será que não tem algo
atrás desse sonho? Será que não tem um aviso? Né? Será que não é o momento de você parar, dobrar o joelho, ou orar sentada, ou perguntar para você mesmo: por que eu sonhei com essa pessoa? Por que essa pessoa não sai da minha cabeça? Por quê? O que eu tenho? O que eu tenho que cumprir na vida dessa pessoa? O que essa pessoa precisa? Me mostra, Pai, me mostra. Deus criou o mundo, gente, no falar. E no falar é muito forte quando eu uso a minha boca para falar ou para fazer perguntas. É muito importante. Eu não falo somente com a minha boca, eu falo com o meu pensamento. Eu medito, eu gosto muito da meditação. E quando eu estou meditando, eu silencio a minha voz, o meu eu exterior, e eu começo a meditar. E na meditação eu começo a falar com Deus. E eu começo a deixar todos os meus pensamentos fluírem. Todos. Muitas das vezes eles vêm bagunçados, mas depois eles vão se normalizando. E eu vou entendendo os meus pensamentos. E ali eu começo a ter novas conexões neurais. E eu começo a processar coisas. Eu começo a entender coisas. Eu começo a entender coisas que já passaram. E que hoje fazem sentido, outras que não fazem sentido, mas tudo bem, eu aceitei. A gente precisa se conscientizar da importância da nossa missão de vida e a gente querer melhorar, a gente querer nos autoconhecer. O autoconhecimento, ele é fundamental para que você unicamente evolua em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas da tua vida. Queira mais, busque mais. Acredite que o impossível não é tão impossível, porque dentro de tudo que é impossível existe o positivo. E quando existe o positivo, ele se torna possível. Então existe uma missão de vida, até mesmo no meio da dor e do sofrimento. Até mesmo no meio da perda. Eu perdi tal coisa, eu perdi situações, eu fiquei frustrada, enfim. Não é para você interpretar somente como uma carga negativa. Mas entenda que dentro do negativo existe o positivo. E você precisa resgatar esse positivo. Existem muitos coaches, psicólogos que falam: eu virei a chave da minha vida com 30, com 40 anos. Outros, citaram poemas, frases, escreveram livros falando sobre como viraram a chave da vida, Como eles viraram a chave da vida. E eu não falo somente na questão financeira, não, gente, que conta muito, mas não é só isso. Viraram a chave da mente. Aquilo que parecia impossível para eles durante anos, por um start, eles conseguiram enxergar o positivo dentro do negativo. Essa virada de chave mental é o que muda a nossa vida. E aqui eu não estou falando do lado financeiro, não, porque senão a gente vai ficar aqui horas falando. Mas estou falando aqui, gente, da nossa virada de chave mental, da nossa virada de chave num relacionamento, da nossa virada de chave na cumplicidade e união com os nossos filhos, com os nossos antepassados, com os nossos irmãos, enfim, com os nossos amigos, a virada de chave na sua missão de vida, o seu reconhecimento, a sua aceitação para o que você nasceu, para fazer de fato. O eu, Dayana Souza, tem uma história de vida que, por sinal, estou iniciando o processo de contar essa história mesmo, para chegar onde cheguei e o porquê, desse vídeo, o porquê de eu estimular as minhas filhas, o porquê de eu gravar esse vídeo para vocês, o porquê de eu amar pessoas, Eu preciso que vocês se conscientizem e, assim, de todos que assistirem o vídeo, se uma pessoa for tocada, já valeu a pena. Já valeu a pena, sabe por quê? Porque a transformação que vem de dentro, ela gera uma conexão com o universo transformadora. Essa transformação vai evoluir a vida de outras e outras e outras pessoas.
ela vai conseguir gerar resultado na vida de outras pessoas. Ou seja, eu cumprindo o meu dom, eu cumprindo a minha missão de vida, eu respondendo da forma que é para ser, com a minha conexão, eu consigo me conectar com outras pessoas e essas pessoas conseguem se conectar a outras pessoas e assim a gente forma de fato uma corrente do bem, crendo e acreditando nos seus princípios, naquilo que você sabe que tem chamado. Dons espirituais estão sobre você, assim como eu tenho, você também tem. Assim como eu tenho uma missão de vida, você também tem. Então, se eu, Daiana Souza, com a minha história de vida, com o que eu faço para vencer os meus desafios, o que eu fiz para superar perdas, o que eu faço diariamente com a minha própria mente, para eu gerar um gatilho do bem, para eu gerar um gatilho de vencer mesmo na guerra. É isso que eu quero passar para você. O que eu faço diariamente para confrontar os meus próprios pensamentos desanimadores. O que eu faço diariamente para motivar as minhas filhas, o que eu faço diariamente para me motivar. O que eu faço diariamente para motivar a vida das pessoas. Isso gera um resultado incrível. E se gerar um resultado em uma só vida, já valeu a pena. Porque essa única vida vai conseguir transformar outras vidas. E outras vidas serão tocadas através de um a um. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu deixo aqui a pergunta para você. Qual a sua missão de vida? Faça essa pergunta para você hoje. Se você nunca fez, comece a fazer essa pergunta todos os dias. Para que eu nasci? Qual o meu chamado? Qual a minha missão de vida? Qual? Por onde eu começo? O que eu faço? Ah, mas quando eu era adolescente eu gostava de tal coisa. Será que não está aí a sua missão de vida? Ah, mas quando eu ia para o shopping, quando eu me envolvia com amizades, eu gerava tal impacto na vida das pessoas. Será que esse impacto na vida das pessoas não é o seu chamado? Ah, eu amava ir em ONGs com escola, eu amava cantar na escola, eu amava dançar na escola. Será que isso não é sua missão de vida? Eu falo por mim porque, gente, eu com 12 anos de idade, eu saía da casa da minha mãe e eu caminhava por mais de 1 hora para eu chegar num único asilo em Salto de Pirapora, minha cidade onde nasci, que por sinal eu amo. Eu caminhava mais de 1 hora para eu chegar nesse asilo. Quando eu chegava nesse asilo, eu me lembro como se fosse hoje, eu chegando a primeira vez dentro de um asilo. A moça que veio me abrir o portão, por sinal muito simpática, falou que eu não poderia entrar, tal, porque eu estava sozinha, e eu expliquei para ela. E eu nem sabia, gente. Eu só tinha ouvido falar na escola, na igreja, a respeito de ONGs, que ajudavam pessoas e tal. Eu fui sozinha para um asilo e quando eu cheguei lá eu falei para ela, olha, eu vim sozinha e eu não vim aqui para voltar para trás sem entrar dentro desse asilo e eu ver o que as pessoas vivem aí dentro. Eu quero ver, eu quero sentir. E eu falei como adulta, 12 anos de idade. Ela abriu a porta e foi lá mostrando para mim. E teve uma hora que ela precisou sair, ela falou, vou deixar você aqui. E aí eu falei pra ela, rapidamente, você me autoriza a fazer massagem no corpo desses idosos? Você me autoriza a fazer uma maquiagem nas senhoras? Claro, pode fazer, fique à vontade. Pronto, não deu outra, né? Eu tinha levado uma bolsinha. E dentro dessa bolsinha eu levei algumas maquiagens que eu não lembro e não me recordo. Eu sei que tinha sombra, batom. E eu levei uma tesoura, e levei uma tesoura velha de costura. E levei um pente. E foi nesse momento que eu comecei a fazer sem olhar, tipo, pro julgamento, pra ninguém. Eu tava ali pra fazer aquilo porque eu sabia que aquilo era certo e que aquilo estava gerando alegria na minha vida e na vida daquelas pessoas.
Eu sentava as pessoas num banquinho e ali foi se formando fila de idosos. E aquilo foi me gerando uma gratificação, um amor tão profundo, que eu fiquei indo nesse asilo mais de um ano. Toda semana eu ia nesse asilo. Eu cortava o cabelo deles com uma tesoura de costura. Eu fazia maquiagem e eu ouvia a história de cada um. Gente, como é importante ouvir a história do outro. Como é importante. Só de eu lembrar de cada história, desde o primeiro dia de asilo que eu fui, gente, eu me emociono. Quantas idas precisam conversar e apenas falar a história, o porquê estão ali? Quantas pessoas estão lá? E eu não olhei em nenhum momento com um olhar de julgamento, muito pelo contrário. Eu entendia desde criança, eu entendo e vou continuar entendendo cada vez melhor a dor do outro. E ouvindo a história dele ou dela, me fez evoluir como Daiana Souza. E fez com que eu entendesse o meu chamado desde a minha infância. Ouvindo pessoas contar a história, como nasceram, de onde vieram, os filhos que tiveram, os filhos que os abandonaram, os que não abandonaram, os filhos que morreram, o esposo que morreu, perderam tudo, outros moravam nas ruas, outros eram dependentes químicos, saíram das drogas e não tinham onde morar. Então são histórias que você se conecta com elas e você fala, meu Deus, eu achava que a minha vida era sofrida. Eu achava que eu vivi uma vida sofrida, mas não, existem outras e outras histórias a serem ouvidas e contadas. E eu busco essas histórias desde a minha infância. Eu busco essas histórias, eu vou aos lugares, eu quero ouvir histórias, eu quero entender a cabeça do outro, eu quero saber um pouco de você, eu quero entender o que você passa, eu quero me conectar profundamente com histórias de pessoas. É isso que eu quero, é para isso que eu vivo, é para ouvir pessoas, é para entender pessoas, sabe? Ou muitas das vezes, mesmo que eu não entenda, só de eu ouvir essas pessoas e de eu dar uma palavra amiga, sem julgamento, faz toda a diferença na minha vida e na vida de quem está falando comigo. Tive muitos desafios na minha vida. E tive muitos problemas. Só que esses problemas, esses desafios, essas dificuldades só me levaram para evolução. Evolução mesmo. Passei por um processo recentemente que doía meus ossos, doía a minha cabeça, doía o meu corpo, doía a ponto de eu falar, meu Deus, eu vou enlouquecer, me ajuda, porque tudo que tá aqui tá tudo bagunçado, me organiza de novo e vamos pra cima. Eu comecei a me conectar comigo de novo, o meu interior. Eu comecei a organizar os meus pensamentos com a ajuda da minha psicóloga, Tânia, maravilhosa, que eu amo. Eu comecei a treinar e fazer outro tipo de esporte. Eu comecei a ouvir outras histórias, a buscar outras histórias, para que eu não ficasse naquele momento de dor, de perda, de sofrimento. Eu busquei sair de onde eu estava. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sempre ouvi a história do outro. Eu me permiti ouvir a história do outro. E sem julgamento. Tive vários momentos da minha vida que eu julguei muito. Até que um dia eu comecei a ter pensamentos. E os pensamentos me levaram a eu mesma fazer perguntas quando vinha algo na minha mente de julgamento. Eu mesma falava pra mim mesma, você não vai julgar ninguém. Você não tá numa posição de julgamento, você não é Deus. Você não tem que julgar. Nem mesmo quem lhe feriu, Daiana Souza, você não vai julgar.
Você vai voltar ao seu posto de ouvir sem julgamento, mas você não vai julgar. Eu faço isso diariamente com a minha própria mente. Porque, gente, a nossa mente, ela quer julgar o tempo todo outras pessoas, situações, problemas, acusações, pessoas que nos machucaram, pessoas que nos feriram, pessoas que nos frustraram, traições, mentiras, até mesmo pessoas que estão nas ruas. Se a gente não tomar cuidado, a gente julga o tempo todo a gente está julgando, gente. E a gente erra muito, e a gente está aqui nessa vida para errar, a gente está nessa vida aqui para acertar, e a gente está aqui para a gente aprender com os nossos próprios erros. Então, que esse vídeo possa ser um chamado para você entender que você tem uma missão de vida, que você está aqui para você aprender, crescer, evoluir e ir para o próximo nível. Quando um dia Deus lhe chamar, porque isso acontecerá. Existe uma passagem que eu gosto muito de um livro, inclusive da própria Bíblia, Paulo, né, quando diz que nós não morremos, né, partimos. E de fato, nessa terra, a gente está de passagem, embora muitos já estão aí até saturados de ouvir isso, mas eu não me canso de ouvir e falar que estamos de passagem e que a nossa passagem possa ser verdadeiramente vivida, não somente para nós, mas para outras vidas também. E que venhamos ter em consciência que não somos perfeitos, não seremos. Que venhamos ter consciência de que estamos aqui para errar e aprender com nossos erros. Que possamos ter consciência que o que passou, passou. O que você foi lá atrás, passou. O que vale a pena é onde você quer estar. Qual vida você quer tocar através da sua história de vida. O importante é onde você está hoje e o que você vai fazer para mudar toda a sua história de vida. Não importa o que você passou, você não pode voltar lá e mudar a sua história. Mas você pode resignificar hoje, no presente e agora. Hoje, aqui e agora. Porque o ontem não existe, o amanhã também não existe. O que existe é o hoje e agora. O que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua história de vida? Vai ser um fracassado, uma coitada, ou vai ser uma resmungona, ou vai ser uma pessoa que só reclama? Ou você vai tomar uma atitude, vai começar a mudar a situação da sua história de vida para impactar outras vidas hoje, aqui e agora? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu amo conversar, eu amo falar, eu amo me conectar com pessoas. Eu espero ter conectado um pouquinho dessa história com você. E eu espero verdadeiramente que você possa olhar para você hoje no espelho e começar a fazer perguntas, viu? Aquelas perguntas que você nunca fez para ninguém, nem para você mesmo, mas estão aí, ó. Começa a fazer hoje. Você fala, meu Deus do céu, eu nunca fiz essa pergunta. Está na hora de começar a fazer essa pergunta para você mesmo, você se descobrir aí, começar, ó, sacudir essa missão de vida e fazer ela sair para fora e começar a tocar, impactar outras vidas. Até mesmo a sua, começar a virar a chavinha aqui da sua própria mente. Um abraço, um beijo, gratidão imensa por vocês, gratidão imensa por acreditarem que existe um lado bom da vida. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é mau. Existem pessoas que precisam de pessoas boas, de pessoas que acreditem nelas. Ou muitas das vezes pessoas que precisam somente de um ouvido para ouvi-las. Isso é gratificante, gente. Eu espero que vocês possam sentir um pouco do que eu sinto quando eu ouço histórias e quando eu me conecto com essas pessoas. Que vocês possam sentir um pouquinho do amor que eu sinto por amar pessoas. Gratidão imensa pela vida de vocês. Deus abençoe. Um beijo enorme para vocês.